O petróleo ele é uma matéria ali que você tem diversos usos. Você tem o uso de energético, a partir da sua... porque ele tem várias cadeias de carbono, então você consegue refinar ele em vários tipos de substâncias que vão, né, gerar combustíveis, e também vão gerar materiais sólidos, né, tipo plásticos. E aí gera outras substâncias, né, composição, por exemplo, né, para perfume, corante, até mesmo, né, madeira, né, adubos químicos. Então, assim, a cana, né, a gente tem um estudo da biomassa que com a cana você consegue fazer esses vários combustíveis e consegue fazer plástico também. Bacana. Faz amidos, faz plástico com cana, papel. Interessante. Mas também com outras cadeias de carbono, milho, amidos, beterraba. Isso, a gente consegue fazer também. Salvamos vidas, né? Se ele não parecer nada. Ai! As outras papéis, no mesmo lugar. Papel, machê, essas coisas assim. É um ângulo. Teoricamente a ponteria. tem O microfone dela sei como. que aí é a celulose, né? Essas parecem que não tem não. Na porta da estufa ali tem 3 ali, só escolhe aqui mais. Tudo bem? Drogas aí, Permacultura cuidando da água aí, ó. Aí a gente já armazena a água aí, né? Camufladinho, oculto aí, dançando. Tá aí um belo broto de bambu, daqueles gigantes, que a gente plantou já faz uns 2, 3 meses. E finalmente a gente começa a ver uma vida aí surgindo. Muito feliz por isso. Saber como funcionar os restos, os alimentos, o que seja, para a gente estar podendo produzir não só o nosso alimento, mas energia para futuras atividades, o que seja. Então, eu acho que assim, é importante também a gente ter a consciência de que nós vivemos um paradigma que, desde criança, pelo menos eu falo por mim, onde os valores são mais baseados em competição do que em cooperação. Se a gente olhar como que a natureza funciona, a gente vê que as coisas cooperam entre si, os seres cooperam entre si para gerar uma unidade que vai além da soma de um ser vivo com o outro. Cria-se uma nova coisa. Essa nova coisa talvez é um todo, é um sistema que é muito mais que a soma das partes. Então, enquanto a gente estiver baseando na forma que a natureza funciona, a gente vai estar com a abundância em nossas mãos, sabendo nos organizar de forma que a gente produza cada vez mais recursos para a nossa sobrevivência, que é o que a gente precisa, afinal de contas. Então, se a gente souber valorizar o sentido de cooperação, acho que a gente está trilhando num caminho certo, acho que a gente está se direcionando para uma consciência que vai, acho que assim, não só é essencial, mas acho que é o caminho a seguir. Então me alegra ver pessoas com valores aí semelhantes, porque se a gente está aqui nesse momento, nesse lugar, é porque a gente se identifica com uma coisa, né? Então, que isso se multiplique cada vez mais
e que esse movimento se dissipe, abrace cada vez mais pessoas interessadas. De paradigma. Fala lá pertinho. Então, bom dia a todos, meu nome é Adilson e para começar me sinto feliz e honrado de estar podendo participar desse movimento permacultural. Optimizar nuestro trabajo y siempre, pues qué bonito es que siempre más gente se une, más gente está procurando esa necesidad de vivir armonía, vivir muitas coisas diferentes a la que... Eu sou da área da música, meu estudo focal é misturar música com geopolítica, história. E eu estou percebendo que nesse momento difícil da nossa economia, aqui no Brasil, a permacultura vem se mostrando uma oportunidade a mais de alternativa, né? Então eu vim para aprender aí com os companheiros, todos, e vamos ver o que vai acontecer. E em termos de convivência, nós, cada um teve a sua, né, dia de atividades, lá pessoal, isso aqui. Utilização de cores, meu selo do Kim, calendário Maia. Selos solares, então o meu, dos irmãos, a gente se encontrando, entendendo um pouco quem é cada um, atividades da semana, programação, a permacultura brigadista. Essas informações, a autobiografia, o currículo, o portfólio e a rede, como sendo o suficiente, né, para a gente conseguir esse autoaprimoramento, né. Então ali o Gustavo ele mostrou que um dos instrumentos que a gente tem aqui na fazenda é que cada um que esteja, né, trabalhando aqui na fazenda pode ter a sua pasta e pode compartilhar um com os outros para ajudar, né, no propósito mesmo de um ajudar o outro a se melhorar, se tornar uma pessoa melhor. O corpo já é o nosso primeiro vestimento, né? O vestimento da consciência ali de nós. Então a gente usa essa vestimenta biológica. Só que aí a gente evolui nas ferramentas de acordo, porque se tornou, né, um universo mais de complexidade. Bom, e aí os elementos básicos que a gente tem, né, em termos de ferramentas também são manifestações, é a separação e a junção. A gente tem essas duas coisas, né, acontecendo. Então a gente tem uma ferramenta, né, ou seja, a H, e aí a gente tem então a pá, e a gente tem o corte, né, a faca. São essas três ferramentas básicas mesmo que a gente tem disponível. Então na nossa mão a gente tem o corte, né, os dentes, as pontas, né, a gente tem esse movimento, né, a gente tem a mão como uma pá, né, como uma garra, né. Então a gente, no nosso próprio corpo, a gente está fazendo isso. Então para a gente, né, interagir com materiais que tem mais dureza e tal, não se machucar, a gente faz essas ferramentas assim. E aí na sequência a gente vai entrar com, né, as tecnologias, livros para escrever, mapas para planejar, né, instrumentos, tal, para praticar a permacultura como um todo. E agora a gente vai se preparar para entrar num lugar que tem mato, né? Você pode ter espinho, né? Algum tipo de inseto, né? Então a gente começa a utilizar aí as vestimentas que a gente tem para nos garantir uma proteção, né? E nessa atividade que ela é uma atividade perigosa, assim, né? Você está no meio
da floresta você tem animais peçonhentos, como você tem também, você vai trabalhando com ferramentas de corte, né? E você vai lidar com galhos, né? Que tem pontas, podem te furar, né? Perfurar, às vezes até peso mesmo, né? De galhos, troncos mais grossos que a gente pode vir a serrar e eles também vão cair. Então a gente tem que ter muita atenção, né? No manejo de sistemas agroflorestais a gente poda para o quê? Disponibilizar esse material no solo para virar insumo, terra, né? Adubo. Então a gente tem um propósito também nesses sistemas agroflorestais de orientar os adubos e a água. Então a gente vai manejar de forma a acumular e armazenar água no sistema. A gente tem uma câmera fotográfica também, não é uma ferramenta de poda, mas é uma ferramenta de registro. A gente pode registrar o antes e o depois. A gente pode estar andando e ver um animal, querer identificar o animal, porque ele pode estar ali, se ele está lá, ele tem ou o abrigo, ou ele está em busca de alimento, né? Então a gente pode associar, né? Ou seja, a planta, um determinado animal, inseto, polinizador, ou que vem atrás dos frutos, ou que esteja comendo a seiva, por exemplo, né? E a gente pode começar a perceber, né? De uma forma inteligente, que dependendo do posicionamento a planta que eu coloque no sistema, eu também trago para o sistema um determinado animal. Então, por exemplo, se a gente entrar no interesse de proteção, né, manejo, de cuidados de animais silvestres, eu posso orientar meu sistema agroflorestal para alimentar esses animais silvestres e gerar abrigo para eles também, né? Então a câmera fotográfica me ajuda a no meio do campo registrar e depois identificar. Eu tenho também uma bolsinha aqui onde eu guardo aí alguns documentos pessoais, né? Sempre é bom a gente ter, porque a gente também está envolvido aí, se acontece alguma coisa, tem uma identificação, tem algumas ferramentas, um lápis, uma caneta, uns papéis, né? Às vezes você quer fazer uma anotação do lugar. Tem um bloquinho aí, também a gente tem um manualzinho, né, de identificação, às vezes de plantas alimentícias, você tá, né, você tá ali no meio do mato, você não quer voltar para casa e tal, você pode, né, identificar alguma planta já que você conhece e ter garantia de alimento. Então a gente tem uma capa de chuva também, né? A gente vai guardando nas bolsas de ferramentas, então você monta ali, a gente tem como com essas ferramentas também montar um abrigo, né? Se precisar passar a noite, se a gente chegar a resolver que a gente vai precisar ficar mais, a gente tem como vencer aí as intempéries, né? Então, no caso aqui a gente não está chovendo hoje, agora, né? Mas o tempo está bem estável, a gente olhar está nublado. Então garantir a gente uma capinha de chuva aí para a gente não parar de trabalhar. Ou poder voltar para casa, né? Segurança aí. É isso aí. Então aqui vamos ver quem que vai participar, né?
tirar essa rama principal, ó, vamos desgalhando, para deixar mais leve. Ó, aí eu vou pegando cada vez mais leve de trabalhar. E aí aqui eu vou tirando os galinhos aqui, ó. Fino. Cortando os galhos mais de baixo, numa situação de floresta ali, você estimula que a planta cresça para cima. Você chegando, por exemplo, aqui, vamos dizer que você quer que ela fique mais baixa, né, para você ter facilidade de colheita de frutos. Chega lá em cima e corta o pino central, né, que ela não vai crescer, ela vai tender. Então você cortou o pino central ali, né, o galho que sobe. Ela vai estimular, vai dar força para os galhos laterais. Nisso você cria então um crescimento lateral da planta. Também você pode fazer isso ao longo do sistema, né? Bom, vamos ver se eu estou alguma outra coisa aqui. Tá. Aí na situação que a gente derrubou a planta, né? Que a gente quer que a planta vire terra, a gente vai, né? Cortou ela inteira, a gente vai cortando, já desgalhando ela, né? Você pode usar essa, por exemplo, a madeira, né? Se você for usar para uma construção, para fazer um morão, você pode usar, você pode planejar o corte para isso, mas também você pode querer, não, você quer que tudo, seu terreno ainda, você quer que o terreno fique ainda mais fértil, ele está ainda muito pobre, a camada de terra muito, né, de matéria orgânica é muito pouca, então você vai colocar ela inteira. No caso, dependendo da situação, você pode colocar ela, né, inteira mesmo assim, porque você vai fazer, ou seja, em curvas de nível, vai fazer com que o bloqueio da água, né, acumule mais nutrientes. Então eu posso continuar aqui nesse processo, no caso aqui, vou usar a mão que está fácil, né? E vou orientando então o material sempre, né, de forma a formar uma barragem da água, né, e eu vou criar aqui então nessa, né, uma orientação, vamos dizer aqui tem aqui é outra curva de nível aqui para cima, aqui assim, orientando, né, o material. E quanto menor o material, mais rápido ele se decompõe, né? E assim mais rápido eu tenho um solo mais fértil. Então eu vou montando, vou criando, colocando esses corredores, fazendo essa movimentação da matéria. Aqui assim no centro, né? Você pode ir plantando outras. Aqui você vai plantando, você pode é um sistema de faixas, né? No caso. Então aqui vai criando situações de plantio. E aqui então vai nascer uma nova árvore, novas plantas que você já jogou sementes junto, né? Então vai nascendo um corredor de árvores aqui, e que gradativamente você vai manejando. Aí nasce outro aqui, aí você já tem aqui mais uma, aí aqui já tem outra, tal. Aí esse processo se repete, né? Agora a gente já está numa escala menor, está vendo? Mais amplificado. Aí já tem aqui a diversidade, aí já foi formando, então quando a gente observa aqui um cenário como esse aqui que a gente tem lá na casa, a gente vai observar por onde que a água está descendo, né, os caminhos e tal. Então a gente vai ver nesses níveis, quando eu for fazer uma poda dessas árvores, como a gente podou essa pitangueira que está ali, aqui, jogou o material ali, eu já posso, né, orientar, né, nas curvas de nível. Eu posso levar ali para aquela área que fica mais florestal, né? Pode levar aqui para essa beirada aqui, ó, dos feijões. A gente pode, né, ali em volta daquela capineira, né, onde eu quero formar canteiros. Aqui, por exemplo, né, já tem uma demonstração aqui dos feijões. A diferença aí que, por exemplo, é que o solo ele nunca está nessa situação aqui. Eu sempre tenho que cobrir o solo com matéria orgânica, né? Ele nunca está exposto. Né? Então a gente tem aqui um problema no desenho aqui do entorno, que tem muitos lugares expostos. Então procurar cobrir esse solo, né? Sem dúvida, quando a gente está no planejamento, não é que isso aqui não é um sistema agroflorestal propriamente dito, ele é uma habitação, né? Onde tem agrofloresta, ou seja, né, cultivos agroflorestais, né, alguns núcleos
plantio. Então a gente tem uma sobreposição de umas situações. A gente tem que visualizar a circulação das pessoas com segurança, conforto, ao mesmo tempo otimizar aí a produção de alimento e acúmulo de água no sistema. Então os caminhos eles não podem ter galhos, né, pontas, um monte, mas como no sistema agroflorestal não tem problema. Você tem, quanto até às vezes é bom, você tem um monte de material assim, acumulado lá, você não tem muito. E às vezes até tem que ter muita atenção para você não deixar nenhuma lança, né? Porque dependendo do corte que você deixa ponta, né? Então você está andando no sistema, você acaba se enfiando, então você tem que estar muito um corte mais reto, né? Na planta. Então você vai deixar lá apodrecendo. Você vai passar por ali, até melhor. Quanto mais material, você cria uma situação de umidade, e quando você tem espaço de oxigenação, né, por causa desse posicionamento, então você tem muito oxigênio no solo, para as raízes respirarem. Então você cria também abrigo para os insetos, né? Você cria aqui, porque aí a camada de ar, com camada de folha, né, madeira, você cria também um isolamento térmico, né? Então uma condição de temperatura, né, regular, né, temperada por quando o sol bate, não superaquece, e quando está à noite, na 4 horas está frio, ele está aquecido, né, pela atividade microbiana, né, das raízes e dos insetos. Então mantém ali um isolamento. O calor que é produzido não se perde a temperatura fria da madrugada. Então essa situação ela vai acontecendo no solo, mantendo uma regularidade de atividade ali. E aí a gente tem vamos dizer assim, a planta mais saudável. No nosso caso aqui, a gente precisa fazer isso também no nosso solo aqui, porque em torno de tudo que está descoberto, o sol está batendo ali é um lugar onde está vazando a umidade, né? E também é um lugar onde não está penetrando a água. Então a gente criou situações em que a água ela escorre superficialmente. E isso significa acúmulo de água, ou seja, aceleração do fluxo e erosão. Então a gente perde solo fértil com áreas descobertas. Então a gente precisa cobrir. Qual que seria a estratégia na nossa condição? Cortar o menor possível, por exemplo. Eu posso cobrir com folhas, não preciso cobrir com galhos, cobro com folhas. Então, no nosso caso aqui, a gente pegou ali as pitangueiras. Eu posso chegar com a mão aqui e pegar os galhos mais finos, assim, ó, ou com um instrumento, né? Dependendo, você pode pegar um tubo, passar pelo tubo, por um anel. O galho, você tem um anel, um metal ali, vamos dizer, um anel de metal. Você encaixa a planta e puxa. Fica tudo no anel. Então a gente faz um instrumento porque se eu fizer com a mão sem luva, eu posso vir a colocar uma farpa na minha mão. Então eu crio o instrumento para quê? Para tirar as folhas. Com as folhas eu cubro os caminhos em torno da casa. Folhas. É o suficiente, no nosso caso. E aí eu posso criar situações, por exemplo, nos caminhos, eu faço algumas valas, pequenas valas, que eu direciono para algum lugar de acúmulo, um tanque, algumas bacias, assim, uns lugares mais côncavos, onde essa água aqui corre, porque ela vai correr mesmo com folha, e vai caindo nesses tanquezinhos, onde são núcleos de produção, ali um capim, um feijão, um milho, uns tomates. Então no caminho, ao longo do caminho você tem um monte de produção de alimento, que é a água que vai varrer pelos caminhos, vai caindo ali. Então a gente cria estratégia de produção de alimento dessa maneira também. Então a gente, andando com segurança, se você tiver um inseto ali, uma cobra, um sapo, ele não tem como se esconder, ele está ali, você vai ver a diferença ali. Andar com mais cuidado, com certeza também. Na situação de floresta, naturalmente existe um raio que cai, o peso do galho, A própria planta mesmo, ela quando começa a não fazer mais sentido aquele galho, porque o sistema vai subindo, Então, na situação de sombra, aquele galho ele consome mais energia do que produz.
Então, naturalmente, a planta ela se poda, ela vai fechando o anel dela e solta o galho que apodrece. Né? Isso é uma forma de fazer. A outra forma de fazer é que normalmente numa floresta normal você tem animais pesados, né, que passam pelos galhos e fazem uma limpeza. Essa limpeza, por exemplo, de oxigenação, normalmente os macacos, os bichos preguiças, né, alguns insetos também, eles têm a capacidade, a mandíbula é como uma tesoura de poda, então ele vai roendo em torno do galho, galhos grossos, mais ou menos assim, ele vai roendo e cai o galho inteiro, que faz o serviço. Nisso, qual que é a resposta da planta, né? A resposta da planta, quando ela perde um galho, né? Ou seja, ela já tem um sistema de raízes que suportam aquele galho. Fica né? Ou seja, uma energia reserva que sobra. Então ela o que? Ela consegue direcionar essa energia, ou seja, produzindo hormônios de crescimento. Então quando você poda a planta no período, uma poda adequada, ela gera o que? Hormônios de crescimento. Ela libera isso no sistema, né, através das raízes, né, através do ar, uma informação, porque elas se comunicam também por odores, né? E as outras plantas, elas respondem a isso crescendo também. Então você estimula, você faz uma poda de rejuvenescimento. Você poda uma planta e se você já pensa em podar as outras plantas também no entorno, para você rejuvenescer todo o sistema. Né? E aí esse material que está no chão também, né? Ou seja, você vai fazer uma poda na hora do florescimento de uma determinada planta, por exemplo, quando você usa o feijão como uma adubação verde. Você disponibiliza aqueles nutrientes, né? Ou seja, da floração, através das flores, no solo. Então você estimula com essa floração, que são resíduos, você joga para o sistema e as raízes absorvem esses hormônios dessa planta do florescimento, e elas estimulam o florescimento das outras plantas que absorveram essas flores, né? Então também é uma forma de você fazer, dependendo da época que você poda, do momento da planta que você poda, você pode estimular ela a crescer ou estimular ela a morrer. Então você tem que ter essa ciência e entender esse período. E aí a gente tem o fluxo da seiva, né? Uma poda que vai fazer ela crescer, são podas, no meu entendimento, assim, quando a seiva está na raiz. Então lá pelo minguante, novas, né? Esse período é bom fazer podas para rejuvenescimento. Né? No período de inverno, por exemplo, também você vai fazer as podas de limpeza. Princípio, assim, no final do inverno, princípio da primavera, você faz poda de rejuvenescimento. E aí vai vir, você limpa a planta e com as chuvas, né, com o sol, ela vai encher, né, vai crescer. Então você tem que estudar também dentro do ciclo, porque aqui chove na primavera, em outros lugares chove no inverno. Então aí vai ter que entender qual que é a biodinâmica daquela planta e do clima do local, né? Então o sistema... E aí a relação entre as plantas que estão no sistema também. A gente percebeu que aqui os feijões andus, eles cresceram bem, né, e se adaptaram muito bem ao ritmo, né, climático de chuva, sol. As outras plantas não. A gente viu aí que, né, o milho ali não cresceu muito, a gente percebeu. Tem outras plantas que a gente não tem aqui naturalmente, mas aí tem que observar, por exemplo, qual que é essa relação, porque a gente também está percebendo que os eucaliptos eles estão bastante presentes, né, em toda a estrutura do solo, com essas raízes que consomem. Se a gente coloca a terra fértil, as raízes do eucalipto logo chegam e competem com as plantas, com as sementes que a gente plantou, mesmo que tenha sol, mesmo que tenha oxigenação, mesmo que a gente irrigue, não dá tempo, as plantas não vencem essa influência dos eucaliptos também. Aí tem que estudar ali, né, porque aqui a gente tem, em torno da casa tem bastante eucalipto, né, mas aí a gente tem outras áreas que a gente vai poder estudar sistemas sem a presença do eucalipto, que já são presenças de pasto, a gente tem um histórico de uso diferente. Aí vamos fazer essas pesquisas. A sua infinita vontade em fazer o bem, em estar presente, em prosperar e permanecer na paz e no amor,
Então estamos juntos na caminhada, aprendendo e ensinando. O irmão Rafael Souto, que traz a representação dos irmãos de Amarantina, da nossa música, da nossa irmandade, da nossa continuidade, da nossa amizade, dessa direção que há tempo nos foi dita, há tempo nos foi mostrada e que podemos então seguir nela amadurecidos, né? E ao nosso mestre querido, Jesus Cristo no trono, Juramidã, aonde está, nos abençoando e nos legando essa verdade, esse caminho, abrindo as nossas portas, abrindo por onde passamos, guardando, nos orientando, pois Ele é o Daime é Ele, e aonde chamar Ele estará. Junto ao nosso irmão querido Guilherme Malgara, que dentro desse propósito especial vem trazendo essa realização, essa manifestação do trabalho permacultural, da elaboração e da realização dos planejamentos permaculturais e de todas as palavras que possam representar o que significa isso, que ainda não conseguiríamos definir certo, mas que de forma concreta e manifesta na Terra e no astral está se realizando, está crescendo e amadurecendo às nossas vistas e aos nossos pensamentos e corações e desígnios celestiais divinos que nos acalentam e nos mostram uma direção e uma verdade de Deus, divina, ancestral e eterna. Então, graças a Deus, temos aí um abrigo, um alimento, estamos acolhidos e temos e realizamos e realizaremos mais serviços e continuaremos nessa mesma melhoria e nessa mesma direção, com perspectivas e previsão de um novo encontro, de novos trabalhos, de uma vivência dessa para 2017, que está logo aí. Muito obrigado. Viva todos nós e viva Deus do céu. Viva. Eu quero agradecer, né, a presença de todos. Vencendo assim, né, muitas resistências para estar presente aqui, né, deixando suas famílias, deixando seus amigos em casa, né, então aqui, né, se unindo no propósito pioneiro de vencer aí também as intempéries, né, as chuvas torrenciais, os eucaliptos que estão sugando aí os nutrientes aí do solo, né? E a gente né, de estar aqui assim firmando de trazer, carregar em vaso pesado, né? Armário, semente, colher semente, podar, fazer, né? Tirar os fora que caem no meio da estrada, né? Buscar os bichos que fogem pro meio do mato. Né? E também assim a gente poder estar aqui assim, né, juntos. Então agradecer essa situação assim da fé que a gente tem, né, de estarmos assim acreditando, né, no propósito de uma união, né, da humanidade com a natureza, assim, né? Um diálogo aí de buscar mesmo essa paz, né? Uma paz. A gente, né, que a chuva caia na hora que é para cair, que o sol apareça na hora que é para aparecer, e que a gente esteja abrigado na hora que tem que estar abrigado e esteja onde a gente tem que estar na hora que a gente tem que estar.
Então que as coincidências, as sincronias elas aconteçam, né? Então a gente atualizar, observar, respeitar, né, os ciclos naturais. Então na época como os esquilos fazem, né, de armazenar seus grãos na época que não tem. Então que a gente faça os armazenamentos, né, na época que é se armazenar e semeie, plante na hora que é para plantar, né? E durma na hora que é para dormir e acorde na hora que é para acordar. Então saber, né, a gente atualizar assim, perceber, né, seja que as nossas tecnologias elas têm que na verdade favorecer o propósito, né, que a vida nos trouxe aqui nessa experiência terrestre, né? Então eu agradeço aí todos nessa abertura de a gente estar aqui refletindo e ajudando uns aos outros a somar as perspectivas e mostrar uma realidade maior, né? Vencendo então as nossas ilusões de uma perspectiva solitária, né? Isolada. Então assim a gente juntos somos mais, né? Então é isso aí. Felicidades para nós. Então as sementes a gente tem colhido bastante sementes, né? Aproveito para levar algumas sementes e trocar aí com os familiares em nossas casas, né? Assim como vocês trouxeram sementes para cá, né? Então levar os frutos do nosso trabalho de hoje, de ontem e de alguns de anos, né? Que aí a gente está aqui colhendo, né, já frutos do resultados de trabalhos de anos de trabalho. Então lá pela frente aí a gente tem uma perspectiva de cada vez mais, né, a gente ter mais núcleos como esse, espaços onde a gente está produzindo mais sementes para a gente trocar novamente, né? Então se a gente quiser conhecer mundos novos, lugares novos, teremos abrigo, acolhimento, alimento e serviço também. Lá do lado de Código, com certeza teremos abrigo, acolhimento, alimento e serviço. Belo Horizonte, temos lá do lado de Sabinópolis, e assim aí a gente vai montando aí, né, nas nossas localidades aí, nas famílias também, que elas percebam a oportunidade que elas têm de plantar, né, em qualquer lugarzinho. Então as famílias da cidade, né, transformar as cidades em grandes florestas, assim, essa é a perspectiva. Né, de a gente, né, fazer aí dos prédios montanhas cheias de árvores, né, cheias de plantas. Então, numa perspectiva de fazer então uma arquitetura, né, um urbanismo em que possamos construir pirâmides, né, grandes terraços, né, uma arquitetura onde a verticalidade e a horizontalidade ela esteja integrada, né, sem uma separação de fazer grandes, mas um pensamento assim mesmo sucessional, né? Então aí é bem interessante, aí tem, né, assim, é maravilhoso aí as imagens que a gente tem por vir, as flores, né, os frutos coloridos, saborosos, né? De você morar em cima de uma árvore que na sua janela está cheio você já colhe a fruta ali na sua janela dessa árvore, né? Entendeu? E já está respirando oxigênio purinho que a árvore já está liberando para você, né? Então você já está ali dentro do oxigênio, né? Respirando oxigênio, você já solta o carbono, a árvore já respira o carbono, você está lá no meio da árvore, no puro oxigênio, né? Então, assim, é uma perspectiva aí muito fantástica, assim, que várias pessoas estão experimentando e a gente está encaminhando aí uma escala global, né? É isso aí. Viva aí os plantamores de florestas aí, permacultores simbióticos, brigadistas aí, nós todos, né? Grandes oradores, cantadores, né? E plantadores. Viva os beija-flores. Viva!
nascentes, né, os olhos d'água, eles são o nosso contato direto com o lençol freático, né? A gente tem hoje em dia, né, muitos filtros de barro em casa, velas, né, sistemas de carvão. O lençol freático é a água que, né, ou seja, essa água aqui é a água que sai como se fosse sair da torneirinha, né, dos nossos filtros. Ela vai sendo filtrada, né, e ativada à medida que ela caminha aí pelo subsolo, né, do planeta, depois das chuvas, né. Então, o contexto aqui, né, como ela seria, né, tanto para os animais quanto, né, ou seja, os seres humanos, né, animais humanos, as plantas. Essa água aqui, ela é a água mais rica, né, que a gente tem aí. Momento assim que ela sai virgem, né, ativada. Porque a água da chuva ela é boa, mas ela é uma água mais destilada, né? Ela não está ativada, ela não é uma água mineral, né? Ela é uma água destilada. Que até tem algumas substâncias que estão volatizadas no ar, né? Que desce. E às vezes, né, até mesmo nas condições que a gente vive hoje em dia aí, com muitos combustíveis sendo queimados, né? Aerosóis sendo lançados no ar. A gente até tem um risco de, quando a gente toma direto a água da chuva, a gente está também sendo contaminado por essas substâncias aí volatizadas, né? Sem ter sido filtrado. Então, a gente pode dizer que as águas minerais, né, as águas nascentes, são as águas primordiais aí para a vida, né? E elas, né, são as mesmas águas, porque também, né, ou seja, aí elas seguem o seu fluxo até o mar. Então aí nesse caminho elas, né, em condições, vamos dizer, naturais, elas ganham atividades, né, de matéria orgânica mesmo, frutos que caem, sementes que caem, né, a presença dos peixes, aí ganha uma biodinâmica. Né, elas também passam por superfícies, né, em locais que também você vai ter contato com outros minerais. Então, dependendo das regiões, a gente adquire também águas com outros teores, né, outras qualidades. Mas a gente tem ao céu aberto também um risco, né, de contaminação aí. Então, tudo uma questão de observação, de estudo, né? A tradição, ela sempre é um ponto chave, né? Muitas pessoas vêm aqui buscar essa água porque percebem aí gerações que, tomando ela, percebem que se sentem muito bem. Então, isso é a garantia, né? Ou seja, a garantia da qualidade é o uso, né? O tempo, né? Então a gente percebe qual que é o valor mesmo da continuidade das gerações, né? Das famílias. No contexto de dar qualidade mesmo, de certificar, né, a qualidade das coisas. Então a gente pode chegar no nível assim, chegando nesse raciocínio, as sementes, né? Hoje as sementes elas estão sendo produzidas por grandes empresas, mas sempre utilizam, elas não tem como não utilizar o princípio, né, das sementes que foram selecionadas pelos agricultores, pelas comunidades, né, pelos guardiões delas, né, que são mesmo as famílias. Então as patentes, essas questões, elas são questionáveis, porque a matéria-prima das relações, elas são feitas por todos os agricultores quando eles escolhem, né, a semente que vai plantar, o tempo que vai plantar, né, ou seja, a combinação de sementes, cruzamento. Então
é fruto de um trabalho. Então se você pega duas sementes patenteadas e cruza elas, não se perde a patente. A nova semente é dos dois agricultores, ou seja, das duas origens, de onde foram pegadas os cruzamentos, né? Então assim, é muito difícil você dizer que agora vamos patentear uma semente, né? Porque sempre teve dono, né? Então você não pode pegar uma coisa e dizer que né, a natureza está sempre. Então cada geração que eu multiplico a semente, então é de um novo dono, porque toda vez que eu planto ela já passa a ser minha, porque já é um novo cruzamento que vai acontecer, independente se tem um gene ou não tem um gene. Os genes, né? Os genes já estavam aí, é de todo mundo. Essas coisas assim são os princípios aí. A questão da água é similar, né? Ou seja, a água já está aí, né? Então como é que alguém vai lá e compra uma nascente de água e fala, agora a água é minha, então eu vou vender a água. Eu entendo que tem um custo para, por exemplo, eu vim aqui, né, usei combustível, trouxe meu carro, trouxe aí uns recipientes, estou aqui num tempo, estou enchendo as garrafas, vou levar para casa. Eu gastei uma energia para fazer isso, né? Mas por que eu vou lucrar em cima do que já é de todos nós, né? Eu posso fazer o serviço, né? Eu posso cobrar o meu tempo, posso cobrar mas lucrar a ponto de fazer um refrigerante, fazer uma cerveja e aí vender mais caro para ficar rico, não sei. Não sei se isso é legal ou não. Entendeu? Eu acho que isso é convencional, mas legal, né? Assim, moralmente, eticamente, essas pessoas, para mim, elas, né, a gente arrisca dizer assim, elas não têm um bom caráter, não têm uma formação moral de qualidade, né? Porque elas estão se apropriando de bens que estão aqui, são né, naturais. Se ninguém colocar uma cerca, se ninguém chegar aqui e bloquear, proibir, né, utilizando, né, muros ou qualquer outro tipo de instrumento, violência, um guarda ou coisas assim, qualquer um pode vir buscar. Então, na verdade, a energia que se gasta para proibir, né, ou seja, já me parece, ou seja, já é um bloqueio à vida, já é uma atitude que tem uma intenção questionável, né? Já quer parar a vida, né? Quer impedir a vida, ou seja, quer impedir ali o movimento, ou seja, quer matar, né? Se a gente for até o final, se ele proibir de eu acessar a água e eu estou com sede, ele está querendo que eu morra. Lá no fundo da questão primordial, ele está querendo que eu morra, então ele está querendo que eu morra. Ele está proibindo que eu beba a água que eu estou precisando. Então, de alguma forma, assim, se a gente for avaliar eticamente, isso aí é um crime, né? Então, assim, as empresas que compram as nascentes, que bloqueiam os seus rios, que não deixam a gente ter acesso ao alimento, né? E aí querem, ou seja, utilizam que sejam os artifícios do mercado, né? Ah, não, porque tem a patente, tal, né? É minha, porque que eu inventei. Bom, eu quero ver eles inventar mesmo alguma coisa, porque para mim eles estão se apropriando dos próprios sistemas da vida, a semente que já existia, e estão se apropriando do modelo de cruzamento, né? Que a natureza já faz, né? A sexualidade, né? De cruzar um com o outro e dar uma nova espécie, isso já existia, então o processo também já existe. Inclusive, né, a transgenia, que falam que é um procedimento novo, eu acho que a ideia não é nova, porque existem vírus, eles se utilizam também de mecanismos que já aconteciam de transgenia, mas no nível né, ou seja, com um propósito que é de, né, dar continuidade à vida e não de usar mais agrotóxicos, né, ou aumentar a produtividade, assim, para lucrar. Então, talvez até mesmo que seja novo, e talvez nem, né, novo no sentido mesmo bizarro, né, esquisito, que é o mesmo, o fundo disso é, na verdade, um procedimento de morte, né, de matar, né, algo, né, que seja ou interromper, bloquear um ecossistema que já existia. Então, a gente, na água, é importante a gente perceber que as nascentes, assim, né, devem ser são sagradas, né? São pontos sagrados, né? Onde a água ali ela está no seu estado vital ali. Aguinaldo, você mora aqui em Codesburgo, tem muito tempo? Tem mais ou menos
14 anos que eu moro aqui. 14 anos você não é daqui, não? Aí eu morei aqui muito tempo, depois eu fui para uma fazenda, depois voltei de novo. Aqui muito. Eu sou daqui mesmo. Você é trabalhador rural? Aí eu me mexi daqui para ali, né? Fazendo bico, né? Ah, entendi. É. E aqui, que você veio aqui na biquinha hoje buscar água aí, qual que é o propósito? Você não tem torneira em casa, não? Tem torneira em casa, só que nós gostamos muito dessa água, né? Essa água é muito boa da biquinha. Então a água do Copasa tem muito cloro. Muito cloro mesmo. Às vezes na caixa cai, mas às vezes igual no caso mesmo, quando nós abrimos, é aquela água branca que cai da torneira. E sempre eu gosto de buscar água aqui na biquinha aqui. Água muito boa essa água aqui. Você vem aqui todo dia ou só quantas vezes na semana? Tem vezes que eu venho umas 2, 3 vezes, que não é mais cozinho mais essa água dentro da biquinha, né? Ah, tá. Você mora sozinho ou você tem família? Eu tenho família, né? Tem família? Eu tenho minha irmã, meu irmão. Agora tem meu pai não, que eu já perdi meu pai, minha mãe, tudo. Então eu moro mais com a minha irmã. Aí sempre eu venho, busco pra ela. Agora eu fiz um barraco, eu moro em barraco, eu busco pra mim também. Aí pra lá pra cá, né? É, e eles moram com vocês? Eles também usam dessa água? Eles usam dessa água também. Eu busco pra mim, busco pra eles. Não, eu morei mais eles, muito tempo. Depois eu fiz um barraco pra morar. Aí eu busco pra mim e pra eles. E as histórias boas aí de Codesburgo aí que você conhece? Me conta um aí. Aí sempre falo muito de Marens Rosa, né? Agora tem sempre a festa de museu deles aqui. Agora eu tenho a congada que eu danço no Senhora do Rosário. Muito tempo eu tenho, mais ou menos uns 10 anos mais ou menos, que eu danço nela. Entendi. É. Pelo que eu tô percebendo aqui nos seus olhos, assim, você tem um pouquinho de... Tem um problema às vezes. De visão, né? Eu tenho um problema às vezes. E você enxerga... Você tá me enxergando aqui? Tô enxergando. Tá me enxergando bem a minha face? Tô enxergando bem. Ah, que joia. Você não tem problema de Ah. pisar, reconhecer as pessoas não, né? Nem tem não. Mas e para ler Guimarães Rosa? Ah, Marens Rosa, assim, eu conheço pouco, eu sempre muito falado, né, do Marens Rosa, assim, todo ano tem a festa dele aqui em Codesburgo aqui. Nós participa, a congada participa, vem folia de reis. Mas só isso, só. Hoje, você quer encontrar o pessoal, só vir aqui na biquinha que encontra a turma buscando água. Que bacana. E tem mais gente de Belo Horizonte que faz essa mesma... Muita gente faz isso. Muita gente, não. Fim de semana mesmo, aos domingos à tarde, sempre vem gente aqui buscar água para levar. Então, assim, porque é uma água muito boa, né? Então, os testes que já fizeram, deu como água potável, então não tem perigo nenhum. Eu também já fiz teste nessa água daqui, já deu potável, livre de coliformes fecais, que é o principal problema, né? Então, dá para consumir tranquilo. Que já. E você como geólogo, você geógrafo, né? Sim. Também já estudou um pouco de geologia, certamente, né? Já. No seu curso. Você considera que essa água aí seja uma água mais potável do que as águas que a gente consome na cidade? Olha, essa aqui, não existe uma água potável que, para ela ser potável 100%, teria que ter um tratamento, pelo menos com cloro, né? Mas, se comparado com as águas que a gente consome em Belo Horizonte, por exemplo, essa aqui você não, livra de adição de uma série de elementos, né, para deixar ela mais potável. Essa aqui seria o ideal só adicionar cloro e estaria perfeito. Então, assim, ela é bem mais potável do que as outras, porque a gente já pega direto da fonte, então não tem outra fonte de contaminação no meio externo, né? Se tivesse, seria contaminação do lençol freático. Não foi constatado na análise. Então, questão de segurança para tomar, para utilizar, está em perfeito estado. Então. Belo Horizonte é uma cidade que tem muitos olhos d'água, né? Tem muitas nascentes assim que foram impermeabilizadas, né, para a construção da cidade. Como que você, como geógrafo, avalia essa questão do acesso da população urbana
a água nos dias de hoje? Olha, em Belo Horizonte a questão é muito complicada, porque existe muitos pontos de contaminação do lençol freático. Seja ele por lançamento de esgoto ou resíduo industrial, então é complicado. Mas na cidade de interior, igual Cordisburgo, que não tem esse tipo ainda, né, então é perfeitamente viável a utilização. Então, em Belo Horizonte, você poderia fazer isso, por exemplo, em parques. Por exemplo, Parque da Mangabeira, que tem algumas nascentes, daria para fazer isso. Mas tem que passar por algum tratamento, né, porque era uma região de mineração. Então, a gente não sabe qual que é o resíduo que ficou da mineração. Mas em outras áreas, por exemplo, você tem ali o Córrego da Passagem. Tem aquele outro córrego ali do Buritias, que também tem uma água que teoricamente seria potável na nascente, mas a gente tem dúvidas, porque o lançamento de esgoto é muito grande. Então é complicado você fazer isso. Então deveria fazer um trabalho de descontaminação desde a nascente para poder utilizar. Se não utilizar para consumo humano, mas pelo menos para o lazer, daria para utilizar tranquilamente. E você acha que esta visão de planejamento está presente nas agendas das nossas lideranças políticas, das lideranças empresariais que inclusive exploram comercialmente os mananciais de água, ou você está descrente, você acha que vai ter que a vida toda via Cordisburgo buscar água, não só pela tradição, mas pelo fato de querer beber uma água de mais qualidade? Olha, esse é um ponto até interessante que você tocou. Vamos pegar um pouco mais aqui de Cordisburgo, né? Muitas nascentes aqui em Cordisburgo acabaram secando por falta de visão dos produtores rurais, principalmente, né, que acaba desmatando tudo e não preserva os mananciais, não preserva as nascentes, né. Recentemente eu estava conversando com um vereador aqui que estava questionando essa questão da água, dos córregos estar secando, que várias regiões aqui, vários povoados estavam sem água, né. Eu falei, a culpa são dos próprios produtores, né, porque eles desmatam tudo, desmatam até a beira do córrego, desmatam as áreas de recarga, então não vai ter como essa água chegar até o lençol freático para abastecer essas nascentes, né. Então deveria ser feito um trabalho assim, bem a longo prazo para poder voltar essas águas. Em 97 eu comecei um trabalho aqui de recuperação de áreas degradadas e de nascentes. Por acaso do destino, o trabalho durou 5 anos, algumas voltaram e partes do trabalho parou por aí. A gente até criou uma ONG para poder mexer com isso, né? Então a gente ia nas fazendas, levava muda, levava material para cercar as nascentes, para recuperar as nascentes, né? E a gente tinha apoio do IEF, tinha apoio da prefeitura e por fim mudou o prefeito e acabou que o projeto não foi para frente. Agora, se você pensar que você quer comer um milho, por exemplo, você tem que plantar, se você quer água também, você vai ter que produzir essa água. Então, o trabalho que tem que ser feito é chegar nos fazendeiros, principalmente, né, que é onde que tem as nascentes, a maior parte das nascentes, e fazer esse trabalho de conscientização com eles, né? Recuperando essas nascentes, naturalmente, as propriedades que vai estar mais abaixo, vai ter água. Vamos embora, mano.
Tá filmando aí, né? Maravilha. Meu pai tava assim, ó, papai, ó. Você tá trabalhando não, você agora. Porque eu fiz uma borda interna, né? É, mas a borda externa era para trazer a carne de dentro e para cima, entendeu? Não, você vai fazer agora. Vou fazer tudo bem. Você vai começar por lá de fora aqui. Não, eu ia fazer melhor.
né, agora a gente está concluindo assim, o desenho dessa mandala, né? Esse é o último canteiro que a gente preparou, né? Com a enxada aí a gente puxou a terra, fazendo um caminho, né? Fazendo a borda da mandala e preencheu o espaço com um esterco, né? Que está aí curtindo. E na sequência então a gente abriu sulcos com a enxada mesmo e fez um coquetel de sementes com feijão, girassol, né, chia, linhaça, né, também abóbora e lançou com a mão, né, a lança, né, fez preenchendo, né, esses sulcos. Agora a gente vem com um rastelo, né, e vai cuidadosamente cobrindo essas sementes e fechando os sulcos, fechando esses berços, né, cobrindo como a gente cobre uma criança, né, para que ela fique confortável aqui no solo. Sementes então vão acordar com as chuvas que estão aí no período da primavera, né? A gente está no mês aí de dezembro já, início dele, chegando no verão. Por enquanto, as chuvas elas vão, né? Tem a previsão de chover até março, abril. Então, a gente sintonizou, fez, né? Ou seja, preparou essa atividade, essa mandala, agora tendo a consciência, né, que a gente está no período das chuvas. E assim a gente pode, então, né, iniciar um ciclo, que eu costumo dizer assim, que o nosso ano aqui na região começa na primavera, porque é a época do princípio das chuvas, que é o momento que todas as plantas, né, elas florescem com as chuvas. Portanto, elas acordam, iniciam seus ciclos produtivos nesse período. E elas concluem esse ciclo produtivo no inverno, quando elas adormecem, né, quando elas chegam num período de dormência, onde as sementes, né, os frutos já amadureceram, já caíram no solo, né? E as folhas, né, secas já cobriram esses frutos e essas sementes, passando então um período de dormência, né, no inverno, iniciando então o despertar na primavera. Então, sabendo disso, a gente tinha, né, ou seja, armazenou essas sementes durante esse período aí do inverno e colocou elas para despertar agora com as chuvas nesta mandala, agora na primavera. Então, essas foram as atividades do dia, né? Então, concluindo, junto com as podas, as capinas para, né, equilibrar o crescimento das plantas nativas locais com as plantas que nós semeamos. E a partir de agora, então, a gente vai acompanhar o crescimento dessas plantas, continuando a observar, né, ou seja, manter essas capinas e dando a manutenção em cada planta, às vezes chegando uma terra no pé dela, dando manutenção, né, arrancando alguma outra planta que está invadindo os espaços, de maneira que a gente tenha aí no futuro aí bastante mais sementes para o próximo ciclo, né? E ao mesmo tempo a gente vai acompanhar e dar sequência nas atividades assim, né, de organização do que já tinha, para a gente fazer então esse equilíbrio, né? Então vamos limpar aqui o mandiocal, né, recompor ele, né, vamos dar, né, uma manutenção nos pés de pinha, vamos, né,
preparar aqui algumas curvas de nível assim, para a gente conter água e matéria orgânica, né, dentro do sistema, né, ou seja, assim a gente vai conseguindo conter essas enxurradas que trazem matéria orgânica e manter essa água e essa matéria orgânica no solo. Então a gente vai continuar a partir desse espaço a aplicar as práticas, né, os princípios da permacultura, de maneira que a gente cria aqui então um acúmulo de energia e a gente possa então ter excedentes para compartilhar com os outros sistemas que a fazenda tem. Assim a gente, a partir de um ponto, né, de um núcleo, a gente consegue colaborar com nossos excedentes, que a gente, né, utilizando esses princípios, com, né, o núcleo da zona zero, da casa, né, com aqui a gente tem os pastos, né, a gente tem aqui o aviário, a gente tem, né, o curral, tem também o galinheiro, né, tem o caseiro aí, a casa dos trabalhadores, da comunidade aqui. Então a gente começa então a poder ajudar também, né, com os outros sistemas do lugar. Eu te dei uma casa e não falta ninguém para tu escolher aqueles que te convém. A estrada eu dou a todos, para todos viajar, ver e compreender e ficar em seu lugar. A estrada eu dou a todos, para todos viajar, ver e compreender e ficar em seu lugar. Eu estou com Deus, Deus está em mim, eu estando com Deus, Deus está em mim. Eu estou com Deus, Deus está em mim, eu estando com Deus, Deus está em mim. Deus, a glória é
Entra aí. Ali dá pra descer? Corre, fiel, vai no fim. Ele vai pegar. Cuidado, hein?
Pois é, aqui a gente fez uma maquete mais ou menos do que seria a casa no bambuzal, né? A espiral que sobe, e aqui a gente fez o modelo dessa casa que a gente está construindo com os eucaliptos e as madeiras, e depois a gente vai seguir aqui na sequência, ainda é mais um esboço, né? Até mesmo um modelo, um esboço. Então a gente vai ter duas portas, né? No norte e no sul, e uma escada, né? Uma rampa de acesso pelo norte aqui, onde vai ter uma passarela que encaixa aqui, que entra no bambuzal, na casa do bambuzal, esse é o projeto. Então nesse momento a gente fez a estrutura do piso do segundo andar dessa casa de eucalipto, né? A gente tem uma casa octogonal, tem 8 pilares, 8 esteios e 4 madeiras, né, se cruzando, fazendo então a sustentação do piso. E depois vem as ripas para sustentar as tábuas e tal. Então por enquanto estamos só, né, conseguindo concluir a sustentação do piso. Então vamos olhar ali em cima mais ou menos para a gente ver aqui o que a gente fez na construção. Então aqui para cima aqui, né, a gente cruzou as 4 madeiras, né, fazendo encaixes, uma por baixo da outra, fazendo então uma amarração, né. Então aqui a gente vê o encaixe nessa madeira por cima, essa madeira entra por cima, e aqui ela entra por baixo. Essa é outra aqui vai por cima dessa e por baixo dessa. Essa vem por cima dessa e por baixo dessa. Enquanto essa vem por cima dessa e por baixo daquela. Então, as forças elas se distribuem tanto então circularmente nesses encaixes de cima por baixo, aqui no centro, como também, né, estão distribuídas nos pilares. Vamos fazer as amarrações, né, depois agora com madeiras amarrando os eucaliptos umas nas outras, de maneira então que a gente tem aqui uma distribuição circular da força. Ela sempre vai, né, se distribuir em todas as pilastras, como também distribui em todas as madeiras nessa força. Então qualquer peso que eu faça em cima, né, apesar de ser direcionado naquele ponto onde eu estou, em cima, né, ao mesmo tempo a força de torque, as forças elas vão se distribuindo, então ela não fica concentrada num lugar ali, ela acaba se espalhando. Então a gente cria uma maior resistência, né, do piso, do segundo andar aí. Então a gente fez essa experimentação, né, dessa forma de fazer, né, aproveitando então os princípios ali da geometria sagrada, né, que a gente, dependendo de como a gente organiza, né, o desenho, as forças elas acabam então podendo ser distribuídas para um ou outro, direcionando a força para um ou outro ponto, né. Então assim a gente pode garantir ali mais ou menos, né, de acordo com o movimento, a dinâmica da construção, como que ela vai se comportar.
maquinista. Quem que é o maquinista? Como é que ele chama? Como é que chama o maquinista? Tá cheio de queijo. Tá precisando tomar banho. É de leitinho. Tá. Deixa eu arrumar isso aqui. O que é? Vamos dançar todo mundo? Ih, ele faz igualzinho, tá? Agora o banheiro tá cheio. Pode deixar quente. Vai? Pode deixar quente. Ah, você quer um pouco de né? Come on, baby. Ah, o quê? O bichinho, ó, pegou você aqui, não foi? É. Tá suja essa roupa? Essa roupa já tá suja, cheia de cocô. Cocôzilha. Vou pegar as coisinhas. Aí. Né? Vamos tirar essa fralda. Vai tirar a fralda assim, neném? Ui. Vai ver o tanto de cocô que vai sair aí no papai. Ui. Ui, ui, ui. Ui, ui. Ó, Gui, põe ele aqui direitinho. Vai pôr ele com essa bunda solta, não, ó. Não? Não, lá na banheira. Ele vai ficar lá no banheiro de hoje. Vamos trocar a fralda. Limpa a bundinha dele. Ah, não, Gui. Sacanagem, hein, papai? É, vai ajudar a gente. Fazer o serviço completo, né? Nem ele para de chorar se conversar com ele. Né, neném? Tem que conversar comigo direitinho, papai. Não precisa ficar com medo. Eu não vou morder ninguém, não. Pronto. Vamos para o banho. Peraí.
Eita, que delícia. O que a gente tem aí? O que é isso? A gente já usou esse. Ui. Que gostoso, mamãe. Que gostoso essa pintinha na minha cabeça. Você lava tudinho. Você vai se olha sujo aqui nesse menino. Cheio de meleca. Meleca, meleca. Meleca, meleca. Meleca. Olha, tem manicure aí. Não tem? Abre o sovaco, 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 sovaco. Cadê o sovaco dele? Cadê o sovaco dele? Tem que lavar tudo. Cadê? Cadê a mão dele? Mão suja de barba. Eca. Calma. Segura essa aqui. Segura essa. Calma na mãozinha. Lava o dedinho. Calma, segura. Tem que lavar aqui também. Tá sujo, é? Não tá sujo? Tá sujo de cocô? De xixi? É. Ah, menino levado. Ainda bem que a gente tá lavando, né? Tem que ficar limpinho pra não assar. Lavar o pé fedendo. Pega esse velho. Pronto? Mergulha. Mergulha agora. Mergulha agora. Ai, que gostoso. Tá? O que é isso aí que a gente colocou hoje? Esse aqui é o quê? Esse é melissa, pra neném ficar calminho. Olha o cheirinho. Sentiu? Oi, ó. O que é isso? Ficou até tonto de tão calminho. É, rapaz. Secar bem sequinho. Secar bem sequinho. Neném, cheio de dobra, cheio de dobra, cheio de dobra. Tá bom?
Deixa o papai acabar de te trocar, viu? Bem bonitinho. Olha o elefante. Você ainda não viu o elefante que a mamãe colocou aqui pra você. Olha aqui. Oi, Zé Gabriel. Oi, Zé Gabriel. Você ainda não viu ele, ó. Ele tá aqui pra ficar conversando com você enquanto você troca a fralda. Coisa chata, né? Trocar a fralda, a mamãe também acha. Vem cá. Não, Guilherme, você não vai fazer. De todo jeito eu vou gritar, eu vou brigar, demais esse povo. Vou xingar demais. É povo chato. Não me deixa em paz esse povo. É um tal de troca fralda, troca roupa, troca fralda, troca roupa, toma banho, 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 troca fralda, toma roupa, toma banho, troca fralda, troca roupa, toma banho, troca fralda, troca roupa, toma banho, troca fralda, troca roupa, toma banho, troca fralda, toma roupa, toma banho, troca fralda, troca roupa, toma banho. Ainda não tô aí não. Vai botar. Não, assim não, do papai na cama eu tô. Com jeitinho. Primeira filmagem profissional. Nossa Senhora. Que é isso, meu Deus do céu. Tá gostoso demais. Quer saber de mamar mais não. Agora eu quero mamar na teta da natureza. É. A mãe natureza com suco de manga natural. Fruta da época. Ele pede, né? Ele dá mais. Agora eu tomo um pouquinho, tá? Nossa, que gostoso. Deu as duas maiores goladas da vida dele. Agora ficou até sem ar. Opa. Aqui é um lugar cheio de espinhos. Toma cuidado. Não pisar nos espinhos. Maracuja. Lindo. Que caiu dali, ó. Nossa Senhora. Ali é uma bolinha. Tacar a bola no chão e a gente escorrega. Vamos voltar aqui esse maracuja pra casa. Fazer um suquinho. Tá modificando. É. Com algum tempo. Grande Neymar. Deixa eu ver essa foto aí. Não é foto não, filme. Essa. Então, assim, acho que a gente tá mesmo assim, como...
Quer propor mais uma caminhada aí? Quer concluir a caminhada aí, final? Você está satisfeito? Aqui já estamos direcionando já para baixo, né? Você que sabe. Perto do caminho. Você conhece melhor a área. Porque